Neste vídeo eu vou te falar o porquê que as folhas da planta começam a ficar amarelas. São vários fatores que levam a planta a ter as folhas amarelas. Olha só, vale ressaltar que quando a planta começa a ficar com as folhas amarelas ou as folhas estão totalmente amarelas, não há mais como recuperar. Ou seja, você perdeu aquelas folhas, vai ter que podar, não tem jeito de recuperar. Uma vez amarela, sempre vai ficar amarela, não tem como voltar do amarelo para o verde. Vale ressaltar que cada espécie de planta contém uma necessidade diferente. Por exemplo, não podemos comparar uma suculenta com um morangueiro. Não há como, há necessidade diferente entre as duas plantas, tanto da questão da luminosidade como de rega. O morangueiro você vai ter que regar frequentemente. Já a suculenta você vai regar uma vez na semana. Olha a diferença. Isso vai contribuir para que você saiba o que deve estar faltando aí na sua planta, para que assim você consiga suprir a necessidade da planta e ela não venha ficar com as folhas amarelas. E uma das causas que faz com que a sua planta fique com as folhas amarelas é a falta de luminosidade. Isso mesmo. Se uma planta não receber a quantidade de luz solar suficiente para a sua manutenção e para a sua sobrevivência, ela vai demonstrar isso nas folhas ficando amarela. Essa é uma das formas que a planta vai demonstrar que ela necessita de mais luz solar. Outra forma que a planta vai demonstrar que ela está necessitando de luz solar é justamente crescer de forma desordenada, em direção ao sol, que nós chamamos de estolhamento. Quando você vê que a planta está crescendo demais, de forma desordenada, isso é um forte indicativo que ela está necessitando de mais luz solar. Outra causa que leva também a planta ficar com as folhas amarelas é justamente o contrário da falta de sol, o excesso de luminosidade. Sim, gente, tem planta que não pode ficar o dia todo no sol, como por exemplo a jiboia, a zamioculca, que são plantas de sombra. Se a gente colocar no sol, ela vai começar a queimar as folhas. Lógico que, como eu já falei no outro vídeo aqui, a zamioculca você pode deixar ela no sol por algumas horas do dia. Não tem nenhum problema, é até bom para a planta, já que vai estimular ela a se desenvolver mais rápido, já que a zamioculca tem um metabolismo muito lento e com a luz solar vai ajudar esse metabolismo dela e assim ela vai se desenvolver de forma melhor. Caso a gente coloque uma planta dessa no sol, ela vai queimar as folhas e essa queima vai deixar as folhas amarelas e não tem como a gente salvar depois que queima. Não há como essa folha ficar verde novamente. Você vai ter que podar e descartar. A falta de água leva também a planta a ficar com as folhas amarelas. O que acontece quando falta água na planta? Ela vai fazer com que haja uma menor perca energética, ou seja, uma menor perca de energia. E para isso, ela vai amarelar as folhas, sugar a água que contém nessas folhas para restituir às outras partes da planta. E assim essas folhas vão começar a cair. Essas folhas vão começar a cair para que não haja essa perca de água através das folhas. E para essas folhas cair, elas têm que começar a ficar amarelas. É um dos primeiros sinais aí que está faltando água. É você observar se não está ficando amarela as folhas e começar a cair. Pode ser por falta de água. O contrário também acontece, gente. Quando há o excesso de água, o que vai acontecer na planta? A planta vai ficar com a raiz submersa. Aquela raiz não vai poder respirar e também não vai poder extrair os nutrientes que ela necessita, tanto para a sua manutenção, como também para o seu desenvolvimento e para a sua sobrevivência. Se a raiz está inundada com água, não vai respirar, ela também não vai extrair esses nutrientes e a planta vai denotar isso primeiramente nas folhas, começando a ficar amarela. Esse é um dos sinais que releva o quê? Que está com excesso de água. Tanto a falta como o excesso de água vai deixar as folhas amarelas. Para que não venha ocorrer o problema do excesso ou falta de água, você tem que observar o que é necessário para a sua planta. Isso vai depender da espécie, também na relação ao clima de sua região, o tipo de vaso que você plantou, a forma como preparou o substrato. Isso tudo vai influenciar na quantidade de água que você vai colocar naquela planta ou não. E vai depender também da espécie de planta. Por exemplo, não podemos mais uma vez comparar o morango com a zamioculca, vamos dizer, porque o morango ele necessita de regas diárias. Já a zamioculca você pode regar uma vez na semana, 2 vezes na semana, já que ela observa essa água e fica ali reservado nos rizomas, que é aquelas batatas que tem na zamioculca, que é característico desta planta. Por ser uma suculenta, ela não vai precisar tanto de rega, diferente do morango. Se você deixar um dia sem regar, vai logo murchar as folhas. É um dos sinais que está faltando água também, as folhas começam a se enrolar, a murchar. Isso vai acontecer em algumas plantas, certo?
Aí você vai saber que está faltando água. No caso do morangueiro, rega diária. No caso da zamioculca, rega a cada 15 dias, uma vez na semana. Vai depender também da relação do clima de sua região. Isso tudo vai influenciar na questão da rega. Outra dica muito importante é você se inscrever em nosso canal. Nosso objetivo é te ensinar de como ter uma horta orgânica em casa e de como estar cultivando melhor as suas plantas. A falta de adubação vai fazer com que também as folhas da planta comecem a ficar amarelas. Isso porque está faltando um dos 13 nutrientes básicos que a planta necessita para estar se desenvolvendo. Se faltar um desses nutrientes, já começa a ficar amarela, como por exemplo o potássio. O potássio, quando há carência de potássio, o que é que vai acontecer? A borda ali da folha, não tem a pontinha da folha, vai começar a ficar amarela. Esse é um sinal que está faltando potássio. No entanto, é bem complicado de saber que nutriente está faltando para quem não tem muita experiência em relação ao cultivo de planta. Neste caso, eu recomendo que você sempre mantenha a terra, o substrato, bem adubado. E como é que você vai fazer para que o substrato se mantenha sempre bem adubado? Eu recomendo que você faça o uso de adubação orgânica, de qualidade, como o esterco de boi, o esterco de galinha, o humus de minhoca, o composto orgânico, farinha de ossos, dentre outros adubos, para que haja uma grande quantidade de nutrientes e assim a planta não fique com deficiência de um deles, que vai denotar nas folhas ficando amarela. A falta de nutriente na planta vai se demonstrar de várias formas. Eu citei o exemplo do potássio, mas pode faltar o zinco, pode faltar o boro, pode faltar o cálcio, dentre outros nutrientes. E com a adubação balanceada, uma adubação orgânica, você vai suprir todas essas necessidades que a planta necessita na questão nutricional. E assim, ela não vai mais ficar com as folhas amarelas, que é o problema que a gente está abordando aqui e que é de fácil solução. Só basta você conhecer um pouquinho da planta e dar aquilo que ela necessita para não chegar a esse estágio. Outra causa que leva a sua planta a ficar com as folhas amarelas é pragas. As pragas vão consumir uma parte da folha e essa folha vai começar a ficar doente. Ela vai amarelar. E isso é possível de se observar facilmente. Basta você verificar atentamente sua planta e ver se está com alguma questão de praga, para que assim você resolva o mais rápido possível. Já fiz vídeo aqui no nosso canal mostrando para vocês uma cauda natural para que você possa aplicar como forma de prevenir, não só quando a planta estiver com praga. Se a planta estiver com praga, o problema já está instalado e assim você vai ter que usar mais dessa substância para conter essa praga. E de prevenção, essa praga não vai chegar na planta. Uma das causas que leva a planta a ter praga é justamente a questão da nutrição. Se a planta não estiver bem nutrida, ela vai ficar doente e, consequentemente, essas pragas vão ser atraídas para a planta para consumir o mais rápido possível da planta, para que assim essa planta chegue a seu estágio final, ou seja, ela vai acabar morrendo. Assim, cuide da nutrição, adubos orgânicos de qualidade. Olha só, às vezes a folha da planta começa a ficar amarela, não é por questão de doença, não é por questão de falta de água, não é por questão de falta de sol ou excesso de sol, e sim porque a folha já está bem velha. A folha já chegou ao seu processo final. E assim, para que ela venha se desprender da planta, ela vai começar a amarelar. A folha velha, ela fica amarela para poder cair. É uma das causas que faz com que a folha fique amarela. Mas aí é natural. Aí cabe a gente estar sempre observando para ver o que está acontecendo com a planta. Para que assim não vamos colocar adubo, água, enfim, outro nutriente que achamos que a planta está precisando, sendo que a folha da planta já cumpriu todas as suas funções e fica amarela para poder cair. Quando começar a ficar amarela, você pode destacar essa folha. Não deixa não, faz a poda, porque aí vai livrar a planta de possíveis ataques de pragas e doenças. Outro motivo que faz com que a planta venha ficar com as folhas bem amarelas é a questão do espaçamento do vaso. Se você colocou uma planta em um vaso muito pequeno, vamos ao exemplo do morango mais uma vez. Se plantarmos um morango em um vaso de uns 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de boca, é insuficiente para que a planta esteja bem e possa chegar à sua fase da produção. E como é que ela vai denotar isso? As folhas vão começar a ficar amarelas, demonstrando que ela necessita de mais espaço para poder desenvolver suas raízes e assim consumir os nutrientes que ela precisa para sua manutenção, sobrevivência e para a sua produção. Se não houver esse espaçamento, as folhas começam a ficar amarelas e a planta pode chegar até a morrer
por falta de espaço. Isso é muito grave, gente. Você tem que saber qual o tamanho do vaso ideal para cada tipo de cultura que você pretende cultivar. Quando eu falo cultura, é planta, certo? Aqui em nosso canal já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir qual o tamanho do vaso ideal para cada tipo de cultura. Assista esse vídeo que é de extrema importância para que assim você consiga compreender qual é o tamanho do vaso ideal para a cultura que você deseja cultivar. Se você ficou com alguma dúvida relacionada por que a sua planta está com as folhas amarelas, deixa aí nos comentários para que possamos te ajudar da melhor forma possível. Uma das fases muito importantes quando a gente pensa em estar cultivando planta em vaso é o preparo do vaso. Como é que você vai fazer o preparo para que assim você consiga plantar corretamente. E neste vídeo aqui eu te ensinei como é que você vai fazer esse preparo. Nos vemos neste vídeo. Valeu e até o próximo.